Oi, amores, tudo bom? Vamos lá. Agora a gente vai para o módulo 6. Então, agora a gente vai ver sobre denotação, conotação lá na publicidade, tá bom? Eu já deixei um videozinho muito bom, é, dizendo, explicando direitinho o que que é denotação, o que é conotação. Eu acho que vocês entenderam, mas de qualquer forma, eu vou acompanhar aqui pelo livro, então pegue sua apostila, né? Na verdade, eu chamo de livro, mas é apostila. E vamos acompanhar as explicações. Titia gosta, né? Já que a gente não tá junto ao vivo, porque eu vou explicando e aí alguém levanta a mãozinha e diz: eu não entendi. E aí eu posso explicar de uma outra forma. Aqui eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Então, quando eu trago uma outra pessoa explicando, tem a explicação do jeitinho dessa outra pessoa, tem a explicação do meu jeitinho, e aí eu acredito que juntando os dois jeitinhos, dos dois jeitinhos, dá para todo mundo entender, porque tem gente que entende de um jeitinho, tem gente que entende de outro, e às vezes a ajuda dos dois jeitinhos torna muito mais fácil de você aprender. É isso. Então vamos lá. Tem aí já na página, deixa eu ver aqui qual é a página. 206, tá? Tem uma tirinha, adoro tirinha, gente. Muito bom tirinha. Tá dizendo assim: que isso, Lili? Fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo pro mundo. Nesse verão até que cai bem, né? Aí na tirinha a personagem vira uma pedra de gelo por ter sido ferida em seus sentimentos. Apesar da imagem e expressão virar uma pedra de gelo, é claro, né? Não é quando eu digo assim, eu sou uma pedra de gelo. Não quer dizer exatamente o que está aparecendo na tirinha, né? Que a pessoa está dentro de uma pedra de gelo. Na verdade, está querendo dizer que ficou fria, né? Não expõe mais sentimentos e tal. Né? Não é literalmente dizer que virou um cubo de gelo, tá bom? Então a gente já vê aí uma linguagem conotativa. E eu gostei muito do vídeo que eu postei para vocês, quando a menina disse que como é que eu faço para me lembrar o que é denotação e conotação? Ai, minha cabeça vai embaralhar. Não, muito fácil, eu também fiz igualzinho a ela, foi assim que eu aprendi. Denotação com D de Daniele é o D de dicionário também. Então, aquele sentido certinho, né, literal do dicionário é a denotação. Já a conotação é o outro sentido, aquele sentido que a gente pode dar vários, né? Quando eu digo assim, fulano é uma porta. Eu não estou querendo dizer que ele abre e fecha, né? Que ele é de madeira ou de ferro, nada disso. Eu estou querendo dizer que ele é burro, né? Então, quando eu pego aquela palavra, mas se for olhar no dicionário, vai estar lá, portas, descrevendo direitinho o que é uma porta, não é isso? Que é isso aqui que está aqui atrás de mim, não é isso? Então, a gente pode usar as palavras em dois sentidos, não é isso? Dependendo do contexto, vai dizer pra gente qual é. Aí aqui diz assim, para relembrar. Quando a língua é utilizada na comunicação, são as palavras empregadas de duas formas. Elas podem assumir seu significado original ou ganhar um novo sentido. Na construção desses novos significados surgem palavras e expressões de sentido figurado, ou seja, algumas palavras ganham um sentido diferente daquele mais antigo. Para compreender isso, você tem que levar em consideração o contexto em que estão ali as palavras, tá bom? Lembre-se de que qualquer idioma está em evolução. Algumas palavras caem em desuso, ou seja, a gente não usa mais, e outras são criadas. Um exemplo que a minha avó falava quando via um gatinho, que eu acho que hoje em dia nem é mais gatinho, mas tudo bem, né? Dizia, ai, ele é um pão, né? Pão, que é aquela coisa que eu acabei de comer agora no meu café da manhã, que eu não devia mais comer. Antes era pra falar que um cara era bonito, bonitão. Aí, muito antigamente, agora não mais. Na minha época eu chamava de gato. Ah, é um gato. E agora, na época de vocês? É crush? Sei lá. Nem sei se vocês falam gato também. Depois vocês me contam se vocês falam gato e gata, tá? É, então, conforme a gente vai vivendo, as palavras podem
serem usadas de maneira diferente, tá bom? Vamos lá. Para aprender. Assim como a personagem Lili, algumas pessoas usam expressões virar uma pedra de gelo para se referir ao estado de indiferença e insensibilidade, né, diante de outras pessoas. Essa expressão também pode ser empregada para descrever aqueles que não conseguem exteriorizar seus sentimentos e emoções, que são considerados pessoas frias, né? Ah, ele é uma pedra de gelo. Então, atenção, tem aqui nas entrelinhas uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês repararam que chamaram ali de tirinha, né? O gênero tira tem origem no uso de linguagem figurada, porque uma tira, na verdade, pode ser um recorte, né? Pegar uma tirinha assim, e aí a tirinha cômica tem um formato de tirinha, né? Que na verdade a gente tem a tirinha, tem as historinhas, né, completas, e aí a gente vê que tira e tira cômica está sendo usada no contexto conotativo. Bom, aí eu tenho aqui as explicaçõezinhas, tá bom, galera? Vamos lá. De acordo com os diferentes significados que uma palavra pode assumir, a gente pode classificar sentido denotativo e conotativo. Eu estou voltando, né, muitas vezes, porque pode ser que alguém não tenha entendido. Eu sei que é uma matéria bem tranquila, acredito que a maioria de vocês já entendeu, mas pode ser que um amiguinho ainda não tenha entendido. Então, a gente vai explicar de novo, tá bom? Então, denotativo, quando as palavras assumem seu sentido próprio e original, tá bom? Independente do contexto linguístico, ela vai ter aquele sentido do dicionário. Já o conotativo assume um novo sentido, tá? Normalmente constrói uma figura de linguagem, que é uma coisa que vocês ainda vão estudar, tá bom? A denotação é usada com maior frequência com textos objetivos, informativos, notícias, reportagens, livros didáticos, manuais de instrução, uma vez que o significado literal é facilmente compreensível e apresenta maior objetividade. Já a conotação é mais usual em textos mais criativos, que expressam subjetividade do autor, como poema, crônica, conto, propaganda, história em quadrinho, textos humorísticos. E o humor, então, usa muito essa questão do duplo sentido, né? E aí agora a gente vai entrar, na verdade, a gente agora já entendeu o que é denotação e conotação. E a gente sabe que a conotação vai estar mais presente na linguagem publicitária. Não quer dizer que a linguagem denotativa não esteja presente, está sim. Muitas vezes você quer explicar alguma coisa, e aí você precisa da linguagem denotativa para criar um pouquinho de fidelidade àquilo que você está dizendo, dizer que aquilo que você está dizendo é bem real. Mas para chamar atenção, quando a gente quer fazer um slogan, no nosso título, quer atrair curiosidade das pessoas, chamar bem a atenção, deixar elas atraídas pelo nosso texto, que é a nossa propaganda, aí a gente usa mais a conotação, dando aí um duplo sentido, fazendo a pessoa rir, sorrir, né? E aí vamos ver aqui. Publicidade e significado das palavras. As peças publicitárias são gêneros empregados para anunciar uma marca ou uma ideia. Elas costumam ser muito criativas, já que precisam chamar a atenção dos seus leitores, para movê-los para uma finalidade, como aderir a uma propaganda de saúde, frequentar algum espaço, praticar atitudes conscientes ou comprar um produto, tá bom? Os anúncios objetivam atingir o maior número de pessoas, por isso são apresentados em diferentes suportes físicos, como cartaz, folheto, banner, outdoor, e também uma grande quantidade de anúncios e propagandas em ambientes virtuais, como spots, jingles, vídeos, pop-ups, etc. Para que sejam atraentes e divertidas, as peças publicitárias abusam do jogo entre conotação e denotação no uso da palavra, né? Foi o que eu falei para vocês. Aqui eu adoro esse anúncio. O Aurélio, né, que é o dicionário, um dos dicionários mais famosos que existem, e aí diz assim, bom para burro, né? O bom para burro, a gente diz, ele é muito bom, porque a gente tem uma expressão nossa
dizer assim, caramba, isso é bom para burro. Quer dizer que é coisa muito boa, né? Bom para burro. Mas o caso aqui, ele jogou com a nosso dito popular, né? Bom para burro, e usou bom para burro no sentido de é bom para quem não tem saber, né? Uma pessoa não dotada de saber que a gente chama de burro, tá bom? Que eu nem gosto muito da expressão burro, mas ela existe para uma pessoa que tem pouco saber, tá bom? Aí vem aqui, essa peça publicitária divulga um dicionário da língua portuguesa com o objetivo de construir um apelo humorístico e, portanto, atraente para o leitor, tentando criar uma imagem positiva do produto anunciado. A expressão bom para burro pode ser entendida de duas formas. Aqui eu já intensificando, que é muito bom, e dizendo que é bom para pessoas que não sabem nada, não é isso? Bom, além da divulgação comercial, há peças publicitárias que têm por objetivo difundir uma ideia, mover as pessoas a adotar um comportamento ou uma atitude responsável diante de alguma causa, tá? O cartaz ao lado aqui dos macaquinhos, né? Não vejo, não ouço, não falo, né? Diz assim, ah, é um do governo federal, então quem assina aí é o governo federal, é uma campanha de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, veiculada no Carnaval 2016. Ele incentiva as pessoas a denunciar atos violentos contra adolescentes e crianças, né? O cartaz faz uso de uma imagem muito conhecida dos macacos, né? Que não vê, não ouve e não fala. E aqui no caso eles estão vendo, estão ouvindo, estão falando, né? Diferente daquilo que a gente já conhece. Trata-se aí de uma situação que é muito antiga, né? Aí tá dizendo que o artista Hidari, em 1594, 1634, construído, situada na porta do santuário, não sei ler isso aí, Toshogu, construído em 1636 no Japão. As figuras são a representação de um provérbio japonês que diz não ouço mal, não falho mal e não vejo mal, empregado em contexto que indica uma postura de indiferença de pessoas que não interferem em certas situações. É claro que tem coisas que a gente não deve se meter, né? Claro que não. Mas tem outras, a gente não pode ver uma violência e ficar calado, né? Fingir que não ouviu, que não viu e não falar. Tem que falar sim. Então o governo está pedindo que as pessoas denunciem esses atos, né, abomináveis contra crianças. E aí tem os macaquinhos, né, que são bem antigos da onde a gente tirou isso. É isso? Bom, tem lá uma situação problema, tá na página 209. Vamos lá. Para entender as peças publicitárias, é necessário considerar seu público-alvo. Quando você vai fazer uma peça, uma campanha publicitária, né, chamada também de peça publicitária, você tem que saber para quem você vai fazer isso, que público você quer atingir, tá bom? No caso, isso daí era na questão infantil, né? Muitos anúncios são pensados para atrair crianças. E aqui pergunta, o que você acha disso, né? Qual é o efeito que pode atrair nas crianças e tal? Aí tem aqui umas crianças vendo o anúncio de hambúrguer, provavelmente McDonald's ou Bob's. E a gente sabe que esse tipo de alimento não é legal, né? Comer é muito bom, eu gosto muito, mas eu evito de comer hoje em dia, que eu tenho uma consciência de que esse tipo de alimento não faz bem pra gente. A gente tem que comer comida de verdade, né? Então, quando a gente vê esses anúncios de fast food, a gente sabe que isso influencia muito, não só crianças, né? Adultos também, mas as crianças são ainda mais influenciáveis porque elas não têm esse essa autocrítica de saber, eu tô comendo, eu sei que é uma coisa não saudável, eu tô comendo por opção. A criança não, ela nem tem noção de saudável, de não saudável, a menos que os pais, né, estejam sempre presentes falando desse tipo de coisa. Aí diz lá, vem um textinho, né, que é um quadrinho ali dizendo consumo infantil, que influencia as crianças na hora de comprar. Bom, o que mais influencia é a propaganda na TV. É um personagem famoso apresentando também é importante. A embalagem, gente, é uma embalagem. O que é ganhar um presente numa embalagem bonita? O que é comer uma comida vindo numa embalagem do Shine Box? Não sei se vocês já comeram Shine Box, é muito bonitinho.
a marca quando é conhecida também, e usado por amigos. Tudo isso influencia muito, né? E a participação na decisão de compra dos pais é muito grande, né? Eles têm que influenciar muito. Sim, o pai tem que, os pais, quem não tem papai, mamãe, tem vovô, vovó, titia, titia. A gente, os adultos, influenciam muito nisso, nesse consumo, né? Aí vem um texto 2 dizendo assim: a publicidade infantil deveria ser proibida. Para defensores da proibição, as crianças precisam ser protegidas porque estão mais vulneráveis e suscetíveis à persuasão da mensagem publicitária para o consumo. Isso porque elas vivenciam uma fase peculiar de desenvolvimento psicológico e as mensagens provenientes da mídia possuem um grande peso na formação dos referenciais do mundo de uma criança. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O adulto, ele pode até consumir, mas ele sabe que aquilo não é legal, entendeu? Então, como essa publicidade ela influencia fortemente a criança, existe uma discussão se deveria haver publicidade com um público-alvo infantil. E aí, o que diz o setor publicitário, né? Os críticos da proibição da publicidade infantil argumentam que cabe somente aos pais orientar seus filhos sobre o que é possível consumir ou não. Para as agências de publicidade, a proibição da propaganda infantil fere o direito de liberdade de comunicação, ao privar crianças de até 12 anos de qualquer informação. Como solução, as agências defendem a autorregulamentação do setor de propaganda. Hoje, o Conselho, que é o CONAR, é a instituição responsável por acatar abusos e problemas éticos realizados na propaganda brasileira. Ela tem como missão ouvir denúncias e, por opinião do público, impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento. Mas, na verdade, acaba que não pode proibir muito, né? Se tiver uma coisa enganosa, né? Dizer que, por exemplo, botar um hambúrguer desse tamanho e quando a gente compra, vender esse tamanhozinho. Isso é publicidade enganosa, né? E aí, mas com relação à saúde, acaba não dando muito certo, senão não venderiam tanto chocolate, tanto doce, né? Tantas coisas. Bom, para concluir, né? As palavras podem ser usadas com sentidos diversos, ultrapassando seu significado literal. Então, falar literal é ao pé da letra, né? É dizer aquele do dicionário. Então, esse modo de brincar com os significados das palavras é bastante empregado em vários gêneros textuais publicitários, como outdoor e cartazes. Nesses casos, o jogo entre linguagem conotativa e denotativa compõe um recurso linguístico com o objetivo de construir o convencimento e a persuasão, tá bom? Então, amores, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse textinho Inutilidades. É tão pequenininho, eu vou ler para vocês, tudo bem? Vamos lá. Inutilidades. Ninguém coça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém a xícara não voa. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma. Se trotassem os cavalos do motor. Se fosse de circo o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria até o bolo esportivo e a bala de revólver. Lindo, né? Muito fofo. Então, para isso, vocês vão fazer aqui essas questõezinhas aqui de 1 a 3, tá bom? Opa! Caiu aqui meu celular, ai meu Deus! E aí, você tem aqui para questão 4, blogs da Piauí. Aqui tudo se cria, nada se copia. E aí você tem aí Ctrl+C, a combinação do Ctrl e do C numa linha de trem, matando o Ctrl+C, que ninguém vai copiar nada. Vocês sabem que dando Ctrl+C e Ctrl+V, você copia uma coisa e cola em outro lugar, né? Um texto no computador, tá bom? Pra quem não entende ainda de computador. E aí você vai fazer, depois eu tenho aqui para as questões 5 e 6, eu tenho aqui um homem passando no outdoor e tem uma lâmpada, muito legal. Aí quando ele passa na lâmpada, a lâmpada acende, maneiríssimo, maneiríssimo, tá? Aí você vai fazer aqui as questões, depois eu tenho
Para a questão 7. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Verdade, né? Agressão nunca. Aí tem uma família, né? A mamãe, o papai, a Aninha, eu e o bebezinho de colo. E aí tem um ligue 180, que é dizendo para denunciar, né? De acordo com aqueles macaquinhos lá, que tá falando para você denunciar, falar sim, ver sim, ouvir sim, não se fingir de morto não. E aí você vai fazer, e tem aqui uma outra, né? Uma fotografia com um cara pisando em ovos, demais, né? Adorei, muito legal mesmo. Aí você vai fazer essa questãozinha, tá bom? E depois tem o desenvolvendo as habilidades, que você também vai fazer, queridos, tá bom? Faz aí e eu corrijo na próxima. Um beijo, muita saudade de vocês. Eu espero vê-los muito em breve, tá bom?